Boa noite, meu nome é Ezequiel Alves Pereira, sou aluno do sétimo período do curso de Ciências Biológicas da Faculdade do Futuro em Manhuaçu. Essa aula está sendo gravada para a disciplina de Laboratório de Ensino de Botânica, ministrada pela professora Mariana Godinho, onde eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as plantas carnívoras. As plantas carnívoras ou insectívoras, elas mexem um pouco com a nossa imaginação. Muitos de nós acreditamos que essas plantas, elas caçam, elas são agressivas, elas atacam e realmente isso não acontece. Essas plantas, elas são às vezes de pequeno porte, elas sejam delicadas e isso realmente não acontece. É, Estima-se que existam cerca de 600 espécies de plantas carnívoras no mundo. E essas plantas, elas vivem, né? Elas são encontradas em locais onde o solo apresenta poucos nutrientes. E para como esse solo ela tem poucos nutrientes, elas possuem a capacidade de atrair pequenos animais ou insetos para capturar através de suas folhas compostas ou modificadas para assim adquirir através dessas folhas os alimentos que elas necessitam, né, os nutrientes. Ao contrário também que de muitas pessoas pensam, essas plantas elas são autotróficas. O que isso significa? Elas produzem o próprio alimento, elas realizam fotossíntese e essa captura, essa parte carnívora dela é mais para ser uma complementação nutricional, para que elas possam, através desses animais, desses insetos, adquirir os nutrientes que ela necessita, complementando assim a sua fonte nutricional que ela necessita. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as nepentes, que é uma classe de plantas carnívoras pertencentes às famílias da Angiospermas. Elas possuem na ponta de suas folhas estruturas que parecem jarros, sendo na verdade uma continuação da sua própria folha. Em seu interior encontra-se um líquido. Esse líquido ele acaba se atraindo os insetos, os animais, através dos seus brilhos, de suas cores, e depois que o animal ele cai ali, ele fica preso. E com isso ele acaba sendo digerido lentamente e ele tem retirado os nutrientes que a planta precisa. É, Tem também a família da Sarraceniaceae, que já pertence à família das Ericales. Ela tem uma, uma forma bem parecida com a das nepentes. Esta planta carnívora ela possui umas folhas que saem de um rizoma subterrâneo. Essas folhas elas são unidas pelas bordas e formam um formato de jarro, semelhante ao da nespentes. Elas são encontradas em climas temperados e em período de frio ela tem um período de dormência e com isso ela fica sem ser ativa. E com isso ela também acaba servindo de abrigo para outros animais que ficam ali também para poder acabar caçando, aproveitando que esses insetos, esses animais que elas capturam também sejam utilizados por eles, né, sendo ingeridos por eles. Temos também a família da Droseraceae, que pertence à família das Angiospermas, mas ao contrário da Nepenthes e da Sarraceniaceae, elas possuem uns tricomas glandulares que parecem uns tentáculos que elas recobrem principalmente as suas folhas. E elas secretam, através desses tentáculos, uma substância pegajosa e com isso os animais sendo atraídos ali, ele acaba sendo preso, onde ele fica preso nessa armadilha adesiva, né, que ela é pegajosa e aonde eles vão morrer. E depois que eles são mortos, eles são digeridos lentamente ali mesmo nas próprias folhas, ali nesses tentáculos, aonde os seus nutrientes eles são absorvidos. Temos também a família da Lentiburaceaceae, que pertence à família das Angiospermas, e também elas possuem uma estratégia parecida com as droceras. Essas plantas dessa família, elas são basicamente aquáticas.
a maior parte de suas folhas, se não todas as suas folhas, elas ficam submersas e elas têm umas estruturas modificadas em filamentos e ramificações. Em algumas partes desses filamentos existem umas válvulas e pelos. Aí o animal, ao caminhar ali sobre a planta, ele acaba encostando nesse pelo, né? E aí eles meio que ativam como se fosse essa válvula. E como ela é uma planta aquática, ela acaba tendo ela provoca uma súbita corrente de água que acaba carregando o animal para o local onde ele ficará e será digerido. E temos a família também da Dioneia, que é a Dioneia marcípula, que é conhecido muito também como apanha-moscas. Elas apresentam umas folhas modificadas que possuem uns pequenos gatilhos em seu interior, como se fossem uns pelinhos. E quando o animal ele caminha por entre essa folha, ele acaba acionando esse gatilho que promove o fechamento dessa folha, fazendo com que o animal fique preso ali, ele morre ali dentro e ele acaba sendo digerido ali dentro através de enzimas digestivas que a planta ela libera. Bem, essas plantas elas têm as folhas modificadas e apresentam em suas margens é, denteados, né, que tornam a estrutura semelhante a uma pequena boca. E com isso ela fecha e o inseto ou um outro organismo vivo fica preso ali dentro. Eu trouxe um videozinho para vocês para mostrar como é que são feitos esses ataques dessas plantas.
Então, pessoal, vai ser somente isso por hoje. Eu trouxe apenas mesmo um pouquinho sobre as curiosidades de algumas plantas carnívoras para vocês. A intenção depois é fazer uma aula entrando detalhadamente em cada espécie de planta, cada família pertencente. E é somente isso por hoje, gente. Obrigado, boa noite.